Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo bem e você? Tudo certo. Tudo bem, graças a Deus. Então hoje a gente está aqui com essas duas clientes, amigas, né, de longa data, a Simone e a Márcia. E vamos bater um bate-papo, né? Contar um pouquinho da trajetória de vocês, como é que vocês vieram parar em São José. A ideia do podcast é exatamente essa, uma descontração, contando a jornada de cada um, Sim. para tanto o público de vocês como o nosso conhecerem um pouco disso. Sim, que é importante também, né? Para eles entenderem um pouquinho como que funciona esse processo, como que a gente chegou aqui, né? A gente chegou em São José, assim, foi meio que a gente caiu de paraquedas, né? São José abraçou muito bem a gente. Acolheu, né? Muito bem. Acolheu muito bem. Hoje a gente está lá instalado, né? A Planetário está instalada dentro da colônia Murici. E a gente só tem gratidão, né? Porque a gente foi muito bem acolhida, seja por São José, né? Tanto o público de São José nos busca muito, nos procura muito, quanto o próprio pessoal de dentro da colônia. Parece até que a gente vive em outro mundo lá dentro. É um mundo que a gente nem esperava que tinha mais, né? Essa educação, esse carinho, esse acolhimento. A gente sempre fala cuidado, que né? o cuidado. É uma que eles têm com a gente. É uma realidade diferente. É muito diferente, é muito gostoso. E a gente quer retribuir, né? A gente está sempre, de alguma forma, tentando retribuir. Então, a gente iniciou com terapias. Peraí, vamos voltar ao primeiro passo. Quem é a Simone, quem é a Márcia e quem é a Planetário? Então, eu sou a Márcia, essa é a Simone, nós somos as proprietárias da Planetário. A Planetário é um centro de desenvolvimento humano. Então, a gente iniciou a Planetário com terapias. A gente veio para acolher esse público, porque a gente entendeu esse déficit. A gente já vem do nicho, do mercado, Sim. né? E a gente entendeu essa dificuldade. Tem bastante espaços, porém, ainda tem muitas filas de espera. E cada tempo que esses pacientes perdem na fila de espera é muito tempo para eles, é muito tempo de vida perdido. Então a Planetário veio com essa ideia, veio para abraçar esse público e para tirar esse público da fila de espera. E hoje a gente está ali instalado dentro da colônia. Então a gente está sempre buscando melhorar, sempre trazer melhoria para esse público. Quando você fala paciente, só para fingir que eu não sei de nada, né? Quais são as terapias que vocês fazem? Qual que é o público, idade? Qual que é o diagnóstico de cada um que vocês atendem? A Planetário hoje trabalha com todas as terapias. Então eu trabalho tanto com as convencionais, né? Eu atendo a fisioterapia convencional, eu atendo a psicologia convencional, né? O TCC, a gente tem o TCC lá, psicoterapia, mas eu também trabalho focado no público TEA. Né? Então, ali eu tenho terapia ABA, eu tenho o BOBAT, né? Que são técnicas que a gente trabalha também. Tem o PEDIA, tem o PROMPT, que é a parte da fono. Então, eu trabalho com o público convencional, mas eu trabalho também com o público TEA. 90% hoje do nosso público é o TEA, está voltado, né, para o autismo. Tá. Trabalhamos com avaliações também. Legal. Cara, hoje a gente vive uma época que, essa semana eu falava, o pessoal diz, nossa, tem tanto autista. Mas não é que tem tanto autista, é que começaram a fazer diagnóstico no pessoal, né? Que era uma coisa que não, acho que O não tinha diagnóstico antes, né? começou tardio, né? E hoje muitos adultos também descobrem o autismo. E a gente atende de 0 a 100 anos. Então a gente pega uma faixa etária aí bem... né? Pega todo mundo, né? A ideia é realmente né? acolher todo mundo. Isso né? mesmo. Trazer essa galera aí que descobriu o TEA na vida adulta, né? Muitos falam assim, agora a gente entende por que eu agi assim, por que eu sou desta do TEA forma. do autismo? É o mesmo. Desculpa, a mesma é só coisa. a sigla, né? Isso, é só a sigla. O TEA é o autismo, então a gente usa o TEA como sigla do autismo. Que nem a Simone falou, a gente atende de 0 a 100, mas se o paciente for lá com 101, 102, a gente vai atender também. Acolhemos todo mundo. Acolhemos todo mundo porque a gente trabalha para isso, é um centro de desenvolvimento humano. Então, quando eu trabalho com desenvolvimento, eu não limito idades, né? E ali a gente não limita idades. A gente sabe que tem bastante espaços trabalhando com esse público, mas a gente sabe que tem algumas limitações de idades. Por isso que a Planetário vem com não limitando idades. A gente vem trabalhando de 0 a 100 Para abraçar todo mundo. Para abraçar todo mundo. Até porque
o paciente, ele cresce. Sim. Ele vai crescer. E vai continuar precisando de terapia, E ele vai continuar cuidado. precisando desse acompanhamento. As famílias precisam muito desse suporte. E a gente está aqui para esse suporte, seja do paciente ou seja da família. E da escola também, né? A gente sempre fala que a gente trabalha com uma tríade, né? Sim. É a clínica voltada para as terapias, né? A família, que é o papel fundamental para essa evolução do paciente, e a escola, né? Então é uma sempre em contato tríade. com o pedagogo, a professora. Sim, sim. Sempre. Então a gente trabalha muito em conjunto. Muitas vezes o paciente ele vem até a gente porque a escola indicou, porque a escola identificou algo, identificou algum comportamento. Né? Então a gente abraça, a gente faz as avaliações, lembrando que a gente não dá diagnóstico, não podemos diagnosticar o paciente. Porém, eu vou trabalhar nas avaliações, né? A gente vai trabalhar com todos os testes, com a avaliação completa, e esse relatório ele vai para um neuro, ele vai para um pediatra, ele vai para o médico. E esses médicos vão laudar o paciente. Então, a clínica, ela não trabalha com laudo. Ela só faz a terapia. Ela trabalha Sim. com as avaliações e, posteriormente, o laudo, as terapias. Bacana. Hoje, a Planetária, de São José, é a maior clínica que a gente tem terapêutica, né? Sim, e hoje nós trabalhamos também com a psicomotricidade aquática, né? Que a gente não mencionou aqui, mas que trabalhamos. É um grande diferencial. Atualmente a gente só não trabalha com a ecoterapia, né? As demais terapias temos todas. A psicomotricidade aquática, ela entrou um pouquinho depois, né? A Planetária, ela está há 2 anos. A psicomotricidade aquática entrou 1 ano depois. E agora a gente está ampliando, né? Então, estamos ampliando a piscina. Então, a gente vai trabalhar tanto com a psicomotricidade aquática voltada para esse público, já estamos trabalhando. Vamos trabalhar também com a parte da hidroterapia, já estamos trabalhando também. E a gente pensa muito na comunidade, né? A Colônia Murici, ela é gigantesca, para quem não conhece, né? Ela é enorme. Então, assim, a gente pensa em acolher a comunidade. Porque quando a gente iniciou, lá no início, a gente pensou assim, a gente vai abrir uma clínica para o TEA, né? Vamos focar no TEA, né? O pessoal que vem de fora. Exatamente. Aí, quando a gente começou a conhecer a comunidade, a gente começou a colocar outros serviços para atender a necessidade da comunidade, que hoje não tem, né? Hoje, que eles precisam, eles vêm para o centro. Né? Para quê? Se a gente pode colocar lá. Né? E você comentou assim, por que São José? Né? Por que a gente caiu ali de paraquedas? É isso que eu queria tentar entender um pouquinho, né? Se não soubesse. Porque a gente vem de clínicas que a gente fala que é da região urbana, né? Então lá, quando a gente trabalhava, a gente entrava num prédio, a gente só conseguia ver se estava chovendo, se tinha sol, quando você saía almoçar ou ir para casa. Né? E a gente queria uma ideia diferente. A gente queria que os pacientes tivessem esse contato com a natureza, o contato com os animais, né? O contato assim, com a luz do dia, né? Porque a gente entende que o público TEA é um público sensível, né? Então que ele precisa desse ambiente, né? Para criar uma independência. Para o próprio desenvolvimento do paciente, né? Porque quando a gente fala em trabalhar o desenvolvimento do paciente, quando eu falo em dar autonomia para esse paciente, eu não vou conseguir dar autonomia para esse paciente só trabalhando dentro da sala. Claro, eu tenho tudo que eu preciso trabalhar, eu tenho protocolo, eu tenho tudo que eu preciso trabalhar com o paciente, também tem a sala, está incluído a sala. Mas eu também preciso levar esse paciente para o externo, porque aqui fora, na vida dele, no dia a dia dele, ele também tem o externo. Sim. Ele também tem que ter o contato com a natureza, ele também tem que ter contato com o mundo aqui fora. Então lá a gente consegue trabalhar isso, a gente consegue alcançar isso. Que nem a Simone falou, a única coisa que a gente não tem é a ecoterapia, mas eu tenho o cavalo, né? Para que eles tenham contato com a natureza. Então eu tenho os bichinhos, lá a gente tem Isso ovelha, e isso é muito legal, e eles adoram. Adoram. E isso funciona como um reforçador muito positivo. Né? Sempre quando eu levo o paciente para essa área externa, eu estou trabalhando alguma habilidade desse paciente. Então, não é porque eu estou indo para fora, eu estou deixando de trabalhar alguma habilidade. Eu trabalho a habilidade dele dentro de sala, mas eu também trabalho habilidades dele, comportamentos dele no externo. Ele tem contato com os bichos, ele tem contato com a natureza. A gente tem horta. Tem. Né? Lá a gente tem horta, e na horta eles têm contato com verduras, frutas, que muitas vezes em casa não é introduzido na alimentação. Porque eu, como mãe também, se eu não gosto de tal alimento,
Já não compro. Eu já não compro. É muito Já não automático oferece, isso, né? né? E é diferente, o fato de É ele ver diferente. nascendo, plantar, isso é muito Pegar, legal. eles têm essa oportunidade de mexer na terra, plantar, colher, experimentar. A gente trabalha muito com os temperinhos, com chás também, né? Então eles vão lá, eles colhem, eles lavam, vão lá dentro da cozinha, eles fazem um chazinho, prova, sente o gosto, porque a gente trabalha muito essa parte da seletividade alimentar do paciente, né? E a gente consegue alcançar, assim, resultados muito positivos. E só o fato deles ter essa área externa, eu já consigo trabalhar essa parte dele, esse vínculo dele, muito mais fácil. O sensorial, né? A gente trabalha muito sensorial e no externo. é muito positivo, tanto pro paciente quanto pro terapeuta. Porque a gente também tem que pensar no terapeuta. Sim. Ele também leva um tempo para criar o vínculo com o paciente. Quando eu trabalho com os dois espaços ao meu favor, eu facilito o ganho muito. É enorme o também, ganho né? é enorme, exatamente. E a ideia é trazer um ambiente diferente para os pais também, né? Sim. Porque toda os essa pais, base, quando né? eles vêm para terapia, eles também já estão cansados, né? A maioria tá, em final do ano é pior ainda. Então a gente gostaria de oferecer esse ambiente tranquilo, né? Porque quando você senta e olha para o lago, o que te traz? Te traz paz, tranquilidade, né? Então você quer aquele ambiente que te faz bem. E essa é a ideia, né? Dar uma descomprimida nos Geralmente pais em clínica também. o pai já pensa, pô, ficar na sala de espera, Sim, frio, uma TV exatamente. passando uma sessão da tarde. Então, e respondendo sua pergunta, por que São José? Por isso São José. Porque só Sim. em São José dos Pinhais a gente conseguiu isso. A gente conseguiu esse espaço, né? A gente conseguiu essa parte, esse contato com a natureza. E se você for na Planetário, você não vê televisão na recepção. Porque não é essa a ideia, né, do pai assistir TV. A ideia é que o pai aproveite realmente esse espaço externo, né, e que ele seja também referência para o filho, né, o filho segue a referência. Então, assim, a natureza é muito melhor que a televisão. Com certeza. Né? O espaço que a gente tem é muito melhor que a televisão. Então, essa é a ideia. Agora me conte, antes da Planetário, o que a Márcia Simone fazia na vida? Bastante coisa. Como que viraram empreendedoras para fazer esse sonho realizar? Bom, eu trabalhei na área da saúde por 20 anos, né? Não nesse público específico. Até quando eu saí, a minha ideia era montar uma clínica mais voltada para a medicina integrativa, né? Que era o meu foco, né? Onde eu mais atuava nesses anos todos. Mas aí surgiu a oportunidade, a gente se conheceu, né? Foi Por tudo muito acaso. Se rápido. conhecendo como? Por acaso, e era pra ser. Foi muito impressionante, assim, a forma que a gente se conheceu. Mas deixa ela terminar, eu falar um pouquinho dela. E aí, eu saí da empresa e falei assim, agora eu vou abrir a minha clínica, né? Vou aí virar empreendedora. Exatamente. Vou trabalhar, Vou a sofrer. gente fala assim, vou trabalhar pra mim, né? Sabe nada, inocente. Mas daí, assim, saí da empresa, daí fiquei um tempo, falei, vou tirar umas férias, né? E vou aproveitar pra ir mexer na minha Desbravar. clínica. Nisso, a Maia era do RH de uma empresa. E achou o meu currículo e me ligou, né? Pediu meu contato, a gente conversou e ela estava precisando de alguém para trabalhar, para atuar na área administrativa. E eu falei, por que não? Né? Eu vou estar lá, minha clínica que eu estou pensando vai ser ali do ladinho, trabalho cá, vou para lá e vou, né, me virando ali. E a gente se conheceu assim. Sim. Eu já trabalhava com a parte da gestão de pessoas, né? Trabalhava com a parte do recrutamento e seleção. E não na área da saúde, né? Eu trabalhava em outros espaços, contratava para várias empresas, né? E dentre essas empresas que eu estava trabalhando, eu comecei a trabalhar para uma clínica, para um espaço que atendia esse público. E eu me apaixonei. Quando eu realmente conheci o público, porque daí para você contratar o profissional, eu falei, eu preciso ir lá conhecer. Se aprofundar. Se aprofundar, eu preciso saber que tipo de profissional que eu estou contratando, né? Então eu fui conhecer o espaço. E quando eu realmente conheci o espaço, eu me apaixonei. Eu me apaixonei pelo público, eu me apaixonei pelo trabalho, eu me apaixonei pelo papel do terapeuta. Porque até então, quando você não está dentro, trabalhando com o público, é como se fosse algo à parte. Quando você começa a trabalhar, quando você começa a entender, a conviver com o público, você entende. Então eu realmente abracei tudo isso. As dores, as necessidades. As dores, as necessidades. Tanto é que lá, quando eu iniciei o trabalho, eu estava trabalhando tanto ali na parte do recrutamento, mas eu também eu gostaria de trabalhar na parte do acolhimento. Porque no acolhimento eu ia ter contato 100% com as famílias. Sim. Eu ia entender 100%,
né? E foi assim, realmente, foi onde eu realmente abracei o público. E daí veio a ideia da sociedade, veio disso mesmo, por ver esse déficit, né? Sim. Essa falta também, porque tinha os espaços, porém não atendia toda a demanda. E dentre essas contratações que eu fazia, eu precisava de uma coordenadora da parte administrativa. E entrevistei a Simone. E foi assim que eu conheci a Simone. Eu não conhecia a Simone. Que maneira boa de fazer uma sócia, né? Vou entrevistar, né? Exatamente. As pessoas acham que a gente se conhece há muitos Sim, anos, há anos. né? Porque Bateu o quando santo. é pra ser, né? Eu conheci a Simone quando eu entrevistei ela. Entrevistei, deu certo, foi passado, né, para a gerência do espaço. A gerência do espaço aceitou. E a Simone veio. Lá a gente fez amizade, a gente começou a trabalhar juntas e a gente entendeu, assim, que a gente tinha muitas coisas, muitos propósitos que eram de encontros um com o outro, Sim. né? E foi dali que começou a nascer a ideia, vamos abrir um espaço, mas a gente não tinha noção do tamanho do espaço, de como que ia ser esse espaço. A gente tinha um propósito, né? E o propósito era de fazer a diferença. E eu acredito, com todos os feedbacks, com tudo que vem acontecendo hoje, eu acredito sim que a gente está fazendo a diferença. A gente está no caminho certo. A gente está no caminho certo. E daí, começamos isso, conhecemos e fomos procurar o espaço. Aí veio uma pessoa muito importante também na nossa vida. Nessa procura, nessa busca pelo espaço, a gente encontrou você. Né? Nessa loucura, né? Nessa loucura toda, que foi uma pessoa muito importante para esse negócio dar certo, né? Porque a gente procurou muitos espaços, a gente foi em muitos espaços. Eu costumo contar essa história hoje, que a gente foi em espaços que já estava pronto. Lembra? Tava só para entrar, né? Só para entrar. Era só da cara, né, da Planetário, só da identidade da Planetário, o espaço já estava pronto. Só que nenhum dos espaços deu certo. É que é a dificuldade do empreendedor que está começando a usar. Cara, ninguém faz ideia de quanta porta fecham na cara. E fechou muitas portas pra gente, né? Cara, é Mas duro, entendo né? que era para ser fechado também, porque olha onde a gente veio. Sim. Quem sonhou que a gente ia vir para a Colônia Muricy, né? Mas era pra gente estar ali, porque hoje é o lugar perfeito. Eu me sinto muito acolhida e muito abraçada. Eu moro lá em Curitiba, moro super longe, são quase 30 km para vir e para ir. E eu faço esse trajeto todos os dias. Mas eu costumo dizer assim, por mais que você pegue a BR travada, por mais que você pegue esse fluxo do trânsito, quando eu passo para dentro do portal ali, que você passa aquele portal da Colônia Muricy, que você entra para dentro do portal... Tô em casa. Tô em casa. Eu esqueço tudo o que passou, sabe? O trânsito parado, 1 hora presa no trânsito. Eu consigo esquecer tudo isso e deixar tudo isso. Eu tô indo para um espaço novo. O ar dali é diferente. Quando você entra, você já respira um ar diferente. Então a gente entende o porquê de tantas dificuldades. Por que não deu certo em nenhum outro espaço, né? Porque era pra ser ali. Chegou alguma hora que vocês falaram assim, vamos, vamos deixar quieto, vamos por cada um pro seu Na canto. verdade, quando conheceu o espaço. Quando... Porque a gente teve um pouco de preconceito com o espaço. Então, abram, contem exatamente como que foi eu essa... não gosto de falar sobre isso. Eu não fui a primeira cara. vez, né? Eu fui depois. Mas a história é bem interessante da primeira visita, que eu não acompanhei. Conte como que era esse espaço, cara. E essa é a melhor parte, principalmente para quem vai no dia a dia da Planetária, né? Quando a gente chegou lá, a Simone não tava junto, né? Eu não consegui ir nesse dia. Que pena que eu Primeiro perdi a melhor parte. Primeiro que para conhecer, chegar até o espaço já foi Era difícil. fim de tarde. Fim de escuro. tarde, acho que tava Frio. chovendo, Tava frio, frio. inverno. E o Adson falou, vamos lá que vocês vão gostar do espaço. O espaço é lindo, é uma tela promissora, é uma tela em branco. E a gente foi. Aí, acho que a gente se perdeu no caminho. E foi. Nunca chegava. Eu já comecei ali a ficar nervosa. Eu falei, não tem condição. Como é que a gente vai montar algo tão longe? Como é que vamos ir todo dia, né? Entra no Instagram da Planetária, acho que tem a foto... Anteriormente. Isso. As primeiras fotos. Aqui já tá tudo prontinho já. Aqui as coisas já aconteceram. Olha aqui. Ai, olha lá. Olha lá. Ai, Aqui. gente. Desesperador. E daí? E quando você abriu aquela porta, que eu olhei, você todo empolgado. Gente, olha isso, essa tela. Eu só olhei assim, muito educada, porque eu não podia, né, faltar com educação de forma alguma. Eu falei,
Mas não tem nada aqui. Nem mal piso, parede e teto, né? Só piso, parede e teto. Era isso que a gente tinha. Não, teto não tinha. Eu falei, a gente tem 2 meses e meio para inaugurar, porque esse era o objetivo. A gente ia inaugurar em outubro. E a gente estava ali em julho já, né? Eu falei, como é que a gente vai construir do zero em 2 meses e meio? Aí a gente conheceu o espaço, fomos educadas, entrei no carro e falei, nem pensar. Não tem como. Eu falei, nem pensar. Todo mundo muito empolgado, porque compraram a ideia do Adson, né? Olha, realmente a gente vai começar do zero. Eu falei, veja bem, a lógica não bate das coisas, né? A gente tem 2 meses e meio, eu preciso construir o espaço do zero. É um galpão vazio. Um galpão vazio. Eu falei, nem pensar. Mas a gente não sabe de nada, né? Quem sabe é Deus, Ele quem decide as coisas, já estava tudo decidido. Foi ali. E em 2 meses e meio a gente montou a Planetário. Uma loucura. Foi uma loucura, muito trabalho. Eu até falei em casa, assim, pro esposo e pro filho. Eu falei, pessoal, eu vou estar ausente por um período, né? Mais focada lá. Depois eu volto com tudo, corpo e alma para casa, assim. Mas eu vou estar um pouco mais ausente porque a gente precisa fazer algo acontecer. E eu sou assim, eu coloquei algo na minha cabeça. Você falou, Márcia, essa é a tua missão, você precisa concluir. Isso vai acontecer. Mas foi bem interessante que quando eu fui visitar, alguém me falou assim, a tua opinião é muito importante. Porque tá Aí na tua mão. depois eu fui entender a importância. Mas quando eu cheguei, realmente, era um barracão, né? Não tinha nada. Mas quando a gente vê o espaço do fundo, você se apaixona. Aqui já tá bonito, Sim. né? Perto de como era antes. Aí já tava pintadinho, Ali a gente já começou a dar cor pro espaço, Sim. né? A gente começou a levar já as tintas. Ali, ó, a metade já tava branco, a gente já tava pintando, massado, exatamente. Mas assim, como que você conseguiu me ganhar também? Eu sou muito fã da natureza e os animais. Eu lembro que desde o início tinha o outro imóvel que você falou assim, eu quero verde, eu quero mato. Eu quero verde. E você foi com isso na cabeça, por isso que você falou, a Sim. Márcia vai adorar. E vocês sabem o que era pra ser ali? Era pra transportadora, né? Trabalhar com carga e descarga, porque tinha entrada e saída ali. O outro cliente que estava em vista, que os donos estavam em vista, era um... Ai, como é que se diz? Nossos animaizinhos. Ai, que coisa Era pra adubo. linda. Era para armazenar adubo. Armazenação, armazenamento, Tá vendo? Não tem nada a ver. Sim, nada a ver. Ainda bem que... Por isso que a gente fala, a gente não sabe de nada, né? E quanto a Planetário cresceu nesse tempo todo, né? Sim. Como ela evoluiu, demais, né? ficou muito linda. Ficou um espaço muito lindo. E quando você pergunta, olha só. E quando você Tem nada a ver com- nada a ver. Não. E quando Nem você parece o pergunta mesmo assim, espaço. em algum momento vocês pensaram não vai dar certo? Não só lá no início, quando a gente conheceu o espaço vazio. Mas em muitos momentos a gente se pega assim, né? É difícil. É muito difícil empreender. Empreender não é fácil. A palavra é muito bonita. É muito charmosa. Todo mundo acha que tem glamour. É muito pra rica, sim, glamurosa. sim. A palavra empreender, ela é realmente muito glamurosa. Mas os responsáveis, os empreendedores, só eles sabem o que eles passam. Sim. Só O eles olho sabem. piscando. Olho foto- O olho piscando é quase todo mês. Quase todo mês. Quando é Porque é muita responsabilidade. Olha o Caio, gente. E lembrando assim que não é só a responsabilidade do negócio, porque eu trabalho, o meu negócio, né? Vamos falar sobre o Planetário, mas eu trabalho com vidas, eu trabalho com famílias, eu trabalho com pessoas. Então, e essa responsabilidade é nossa, sim. Sim. A partir do momento que eu abraço essa família é responsabilidade minha. Então eu tenho sim a obrigação de cuidar com muito amor e carinho, de acolher essa família. A gente sabe que é muito difícil, a gente sempre fala sobre isso, né? Se não conseguimos agradar todo mundo. Não. Isso é fato. Isso aí é... Só que a gente tenta agradar todo mundo, a gente busca agradar todo mundo, a gente procura agradar a todos. Porque você não quer que alguém saia dali dizendo que não gostou de algo, Sim. dizendo que não está insatisfeito com algo. A gente se esforça para tudo dar muito certo. E contrapartida, isso judia muito da gente. Claro, como a cobrança é a gigante. cobrança é muito grande. Autocobrança, né? A autocobrança. E a gente tem uma autocobrança muito Sim, grande. mas por outro lado, a gente tem o carinho deles, né? Que olhando eles pequenininhos assim, ó. Você viu o Caio, o tamanho do Caio? Que coisa mais linda. E o carinho que eles têm pela gente é muito gratificante. Quantas famílias Aquece vocês o já têm? coração. Hoje nós estamos com 144.
144. 144. Infelizmente, a gente tem uma fila de espera muito grande, porém a gente não conseguiu abraçar todos ainda. Temos espaço para muito mais que isso, né? A nossa capacidade é muito maior que isso. Só não conseguimos abraçar mais por conta dos planos de saúde, né? Hoje a gente trabalha com operadoras, né? É a maior parte, é a operadora de saúde. Sim. Porém, a nossa maior fila de espera são de operadoras que a gente ainda não conseguiu credenciar. Mas eles sempre nos cobram, os pacientes sempre nos cobram como que tá. A gente tá correndo atrás, a gente tá sempre na Qual que é a tratativa. dificuldade? A gente sempre ouve falar, né? Não vamos falar de nome de operador, mas a gente sempre ouve falar que fogem sempre da responsabilidade de pagar, deixa sempre coisa que Não, é que hoje existe uma grande quantidade de clínicas que atende o TEA, né? Que atende os pacientes sindrômicos, mas aí existe aquela questão, e a qualidade como é, né? E o que veio antes disso? Se você pesquisar um pouco, a gente que vem da área da saúde, quando eu trabalhava na operadora, eu já tive, a minha operadora, que eu era apaixonada por ela, amava que eu fazia lá também, como eu amo que a gente faz agora, lá atrás já teve um fraude, né? Então, assim, hoje é muito mais controlado, é muito mais rigoroso. Por conta disso, a dificuldade Exatamente, de ser credenciado. para novos espaços. Para novos espaços. Então acaba que hoje a gente se pega muito na dificuldade do credenciamento por conta de situações que já aconteceram lá atrás. As próprias Exatamente. operadoras trazem isso pra gente. Tem essa dor. E a gente super respeita isso, porque eu acredito que tudo tem seu momento. Sim. A operadora também tem que ter o tempo para conhecer o espaço, ver que esse espaço é verídico, ver realmente o que está acontecendo ali. Porque é muito fácil eu também mandar um e-mail para uma operadora de saúde e falar que a gente trabalha isso, isso e isso, e vamos credenciar ou não vamos credenciar. Não. Eles também têm o seu tempo para vir no espaço, para vir conhecer e ver o que realmente acontece ali, né? E a operadora realmente precisa disso. E nós somos muito a favor dessa fiscalização, Sim. dessas auditorias, a gente realmente é muito a favor, porque é muito fácil eu falar que eu estou trabalhando com o paciente, que eu estou evoluindo o paciente, mas eu realmente ali no interno, no dia a dia, eu estou fazendo isso? Sim. Né? Eu estou realmente trabalhando o desenvolvimento desse paciente, porque hoje a Planetário trabalha para desenvolver e dar alta para esse paciente. Tem pacientes que cada caso é um caso. Temos que entender também que cada caso é um caso. Sim. Mas assim, a gente trabalha muito para dar alta ou de chegar ao ponto de diminuir a terapia. Ao ponto desse próprio paciente chegar a um nível onde eu já posso diminuir a terapia. Ele já alcançou uma autonomia. Então eu trabalho para isso. E isso é uma parceria também com a parte das operadoras, mas eu preciso realmente trabalhar isso. Não é só falar que eu vou trabalhar isso, eu realmente preciso trabalhar isso. Então, são várias situações, né? Que estão envolvidas. Que estão envolvidas, exatamente, são várias E situações. pra gente, a nossa maior alegria é dar alta para um paciente. Claro, né? significa que tiveram sucesso. Né? Exatamente, significa que o nosso trabalho foi feito. Exatamente. Né? Então, isso pra gente não tem preço. E a gente tem muitos feedbacks positivos. Eu tenho um feedback, assim, que... dentre vários a gente tem, mas tem um feedback que me pega muito, assim, de uma mãe que chegou até nós e ela tinha recebido, assim, de vários espaços. Essa criança já está, acho que com 8 anos, se eu não me engano, né? Já está com 8 anos e essa criança ela já vinha fazendo terapias de muito tempo atrás. Sempre fez terapias ali, realizou terapias. Porém, ela sempre ouvia que a criança não ia falar, que não tinha expectativa de falar, já tinha ouvido de terapeutas, de espaços, né? Não tinha como desenvolver isso. Não tinha como desenvolver. Era algo que não tinha como desenvolver. E ela começou a fazer terapia ali. Eu acredito que deu 2 meses fazendo Sim. terapia. Foi muito rápido. E já está falando, né? Então, já iniciou a fala, já começou a desenvolver a fala desse paciente. Então isso é muito rico pra gente, Vocês né? acham que essa diferença está nos profissionais, no ambiente ou realmente nesse compilado? No contexto. Eu acho que é no todo. É num todo, Né? É num todo. Porque assim, o profissional que atende trabalha em um determinado espaço, né? Então, por isso que eu digo, está num todo. É sobre o profissional, é sobre o espaço. O profissional também, ele precisa estar bem para ele realizar um bom trabalho. Para ele estar bem, ele também depende do espaço. Então Se sentir bem onde está. Exatamente. Então é um contexto. Eles também ali têm muita liberdade para trabalhar com os pacientes.
Existem os protocolos, a gente trabalha 100% os protocolos, mas eu também consigo dar autonomia do meu terapeuta, do meu profissional, trabalhar o que realmente precisa ser trabalhado. Tem o protocolo, mas a gente também precisa entrar em algumas áreas do comportamento, onde eu consigo explorar mais comportamento e diante disso eu consigo desenvolver esse paciente para o dia a dia. E assim a gente consegue alcançar um objetivo com eles. E hoje a gente cuida muito bem da nossa equipe, né? A gente oferece psicologia, a gente oferece natação 2 vezes por semana, a Isso é gente legal. oferece hidro. Então a gente também cuida muito bem da equipe, para a equipe estar bem, para poder Exatamente. cuidar muito bem dos nossos Exatamente. pacientes. Isso é uma coisa que a gente conversa muito aqui na construtora, é realmente a qualidade de trabalho. Né? Sim, faz toda a diferença. Cara, é poder trabalhar à vontade, sem, como é que se diz, muita regra, às vezes, idiota, que serve só para o colaborador se sentir mal, não se sentir à vontade do que está fazendo, sentir, como é que se diz, vontade de trabalhar. E lembrando que a gente está numa geração diferente, né, Watson? A gente está vivendo um mundo diferente, uma geração diferente. Então a gente também precisa acompanhar tudo isso. Eu tenho profissionais que eles já estão há mais anos no mercado, mas eu também tenho profissionais que eles estão chegando agora. E eu preciso... É totalmente diferente as cabeças. Né? Totalmente diferente. E quando a ideia inicial também do cuidado com o profissional, quando a gente iniciou a Planetária, era exatamente isso. A rotina para o profissional também não é fácil, né? Então eu preciso cuidar desse profissional. Fora que eu acho que o psicológico deve toda hora estar ali numa vibrância, o coração Exatamente, exatamente, porque ele também sabe que esse paciente depende muito dele, Sim. depende muito do trabalho dele, 100% do trabalho do terapeuta. Hoje, o terapeuta, seja o fonoaudiólogo, seja o psicólogo, o fisioterapeuta, a psicopedagogia, psicopedago, a terapia ocupacional, hoje o terapeuta ele é essencial na vida desse paciente. Ele faz 150% de diferença na vida desse paciente. É ele que faz a diferença na vida desse paciente. Então, as terapias, elas são essenciais. Só que para o meu terapeuta realizar também um bom trabalho, eu também preciso cuidar dele. Claro. Então, a gente cuida dessa forma, né? A gente tem a terapeuta para cuidado, a gente também trabalha na parte psicológica, então eu tenho uma terapeuta disponível, né? A natação é muito legal também. E a natação. Então, hoje eu cuido tanto da parte física quanto da parte mental, né? Então, eu cuido dessas duas partes do profissional. Sim. Muito bacana. E se a nossa equipe está bem, os nossos pacientinhos vão É estar um melhor reflexo, ainda. Né? Sim, É um reflexo sim. automático, né? Acho que o maior choque que eu tenho, pelo menos assim, por empresa, né? Hoje em dia, e eu vi isso de um cliente semana passada. Quando o pessoal chega no escritório, a gente ter jogado um puff, ou do nada param para jogar ping-pong, não sei o quê. É muito importante a descompressão, né? Sim. E vocês estão literalmente num lugar onde, em qualquer momento, ele pode sair, respirar, olhar para o lado, ver água, bicho. E a tranquilidade daquele espaço também faz toda a diferença. Né? Porque às vezes você sai lá fora, assim, olha para aquele lago lindo, e às vezes está até passando um aviãozinho assim para complementar a paisagem maravilhosa, e você já entra diferente. Né? Então o espaço faz toda a diferença também. O espaço realmente faz toda a diferença. É o que a gente tem de diferencial. Né? O maior diferencial que tem hoje a Planetário é o espaço externo. Ano que vem também a gente vai começar a trabalhar essa terapia assistida com os animais, né? Então é uma diferença também muito grande, algo novo que a gente vai trazer ali para os pacientes. Hoje a gente tem os animais para contato, mas a gente vai começar aos poucos trabalhar essa parte da terapia assistida por os animais. A gente vai começar devagar, porque eu não posso colocar uma girafa ali. Eu adoraria, eu por mim faria tem espaço, eu faria um zoológico ali, com certeza, eu sei que as crianças iriam amar. Mas a gente vai começar aos poucos, mas a gente sabe que esses poucos fazem a diferença também, né? Eu consigo agregar muito desenvolvimento nesse pouco. E é assim que a gente vai indo, né? Esses dias o marketing chegou pra gente, o nosso marketing chegou e falou: faz um ano e pouco que eu tô trabalhando aqui com vocês, eu nunca vi vocês paradas, eu nunca vi vocês deixarem de inovar algo. Vocês estão sempre fazendo alguma coisa diferente. Essa é a ideia, né? Claro que sempre esse diferente esteja dentro do contexto onde eu preciso trabalhar com esse paciente, que esteja dentro da necessidade ou de algo que ele vem em busca com a gente. Mas a gente está sempre trabalhando para melhorar, né? Sim. E aí, aproveitando o gancho, né? O marketing na área de vocês, quão importante ele é?
Extremamente importante. Extremamente importante. Extremamente. Porque a gente tá numa época que assim, tem empresa que aposta, tem empresa que não aposta, então é um vai e vem, opiniões. Inclusive, a gente teve essa conversa com o nosso marketing na sexta-feira, né? Uhum. A gente sentou e conversou com ele, porque o que nos preocupa muito como empresa? Primeiro que está muito difícil. Qualquer profissional hoje no mercado está muito difícil. Não posso pontuar um, pontuar outro. Todo profissional está difícil no mercado. Mas o marketing, o que acontece? Por que o marketing ele vai trabalhar focado 100% para uma empresa, 100% para um negócio, se ele pode ter a sua empresa e trabalhar com várias empresas e pode lucrar muito mais com isso? Para o marketing é bom, porém para as empresas é um pouco horrível. Sim. Eu ia falar um pouco delicado, eu já ia falar mais Não, bonito. Para a gente é muito difícil, por quê? Porque eu preciso desse profissional focado 100% no que eu trabalho, no meu negócio. Senão ele está muito, né, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco ali, ele não consegue se entregar 100% para o meu negócio. E daí, automaticamente, ele não consegue entregar 100% do que eu preciso que ele entregue. Ele nunca vai conhecer vocês como deveria. Exatamente. Sim, exatamente. Então, só que a gente encontrou uma pessoa que ela conseguiu fazer isso, conseguiu abraçar, né? Ele conseguiu entender a Planetário, inclusive A essência, né, do nosso trabalho. E conseguiu entregar o que a gente precisa, porque ele abraçou. E ele sempre fala pra gente, é o negócio mais diferente que eu já trabalhei na minha vida, mas é o lugar onde eu me sinto mais leve. Uhum. Ele falou, é o trabalho onde eu me sinto mais leve. Os outros espaços ele trabalha com meta, com bastante coisa, gosta também, porque marketing é isso, né? Sim. Mas ele falou, é onde eu me sinto mais leve aqui, me sinto mais tranquilo. Mas é difícil, é um profissional muito difícil. Mas é de extrema importância. É o que vai vender o negócio, né? Sei lá, eu brinco, né, que aqui em São José mesmo, né, hoje nós somos do tamanho que a gente tem, graças ao marketing. É a porta de entrada, é o que faz acontecer. E, se não me engano, vocês têm quantos, Kaique? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Vocês têm 5 pessoas de marketing aqui? Gente, vocês estão ricos, hein? 3 vagas abertas, hein? Que a gente não tá conseguindo ocupar. Mas é o que faz dar certo. Porque assim, ó, eu costumo... É a visibilidade. Sim. Vamos brincar, antes da gente ser grande, a gente vendeu que a gente era grande. Depois nós tornamos grandes. Sim. Né? Mas você tem que provar que você, né? Exatamente. E é o marketing, porque hoje a gente está na era do digital. A gente está Tudo é digital. Tudo é digital. Então a gente está vivendo o digital. E o marketing ele faz isso, né? Ele entrega isso. Então o marketing vem para isso. E por isso que se torna tão difícil. Porque hoje eu preciso ter um marketing aqui dentro, mas eu até falei do marketing ali na frente do seu marketing. Eu nem vou falando que eu tenho muitos cortes só dessa parte. Como ele vai usar isso para pedir aumento? Olha aí. Mas eu vou usar a parte da temporada agora. Mas eu também vou te trazer um feedback do meu marketing. Ele mesmo traz que essa parte de você trabalhar em vários espaços, para eles também não é bom. Sim. Não é bom. Se aprofunda de Não se aprofunda, tem a questão do que você vai absorver para o seu currículo também. Sim. Né? Então, ele também trouxe isso para a gente. Estar num espaço só trabalhando é o essencial. É o essencial. Conhece o público, sabe trabalhar dessa forma. E lá ele interage muito, né, com o nosso público. Então, assim, é uma troca muito gostosa. Ele falou assim, o que eu aprendi aqui nesse período, eu não aprendi em todos os meus anos de profissionalismo. Então, é muito gostoso ouvir isso também. Muito bacana. Né? E o marketing de vocês colocam ele, por exemplo, em campo, para ver uma terapia rolar? Sim. Ele grava as terapias, né? Sim. Ele grava, se você entra nos stories, todo dia de manhã a gente tem os stories de bom dia. Nesses stories de bom dia é o dia a dia, é o que está acontecendo. São as terapias acontecendo, é o contato das crianças lá fora, às vezes as crianças na piscina fazendo... E vocês estão expondo as marcas de vocês como empresárias do ramo ou não? Como assim? Usar a imagem de vocês, perfil de vocês, para poder trabalhar? A gente compartilha no nosso perfil pessoal. Compartilhamos muito. Todos os bons dias a gente compartilha. Ó, você está vendo ali é o dia a dia, né? Sim. Então, isso é a terapia acontecendo. a terapia acontecendo, né? Então, esse é o dia a dia do paciente. Então, se ele está em campo, 100%. Sim. 100%, porque ele só vai conhecer no que ele está trabalhando, só vai entender o que ele está trabalhando. Afinal, só que eles vendem a imagem de vocês, só tem que saber de tudo.
Exatamente. Sim. E ele não conhecia algumas técnicas, né? E ele sempre muito curioso em perguntar. Hoje, se você perguntar para ele, ele já entende sobre todos os processos. Sim. Porque quando ele entrou era algo novo para ele. Olha, esses aí são os nossos namores. Esse é o dado, o famoso dado, né? Não tem um que não conheça ele. Ai, que legal. E agora, quais são os próximos passos da Planetária? Muito trabalho. Muito trabalho. Sabe quantos colaboradores? A gente já está com 27. Não, a gente está com mais. A gente está com 32. Ai, gosto assim, olha. Eu gosto de errar essas contas assim. Hoje acho que a gente está com 32 colaboradores. E 2026 a gente tem uma meta, né? Inclusive a gente está ampliando a equipe, a gente está num processo de ampliação da equipe, porque agora entrou mais duas operadoras novas. Então eu já tenho essa fila de espera também, a gente já está montando essas agendas, então eu preciso de mais profissionais. Então eu já estou ampliando a equipe. E o que a gente tem para 2026? Primeiramente é agradecimento a Deus, porque a gente chegou até aqui, né? Sim, a gente chegou até aqui foi graças a Deus. Olha, e ele sustenta muito a gente, hein? Em todos os sentidos. Mas a gente tem muito trabalho pela frente, até porque a gente está com um projeto novo, né? Acontecendo. Muito trabalho. E, ao mesmo tempo, muita gratidão por tudo, né? Porque, que nem você falou, faz 2 anos que a Planetário existe, né? 2 anos de muito aprendizado. Muito aprendizado. Já teve dia de eu olhar assim para Simone e falar: eu não quero mais. Tá tão difícil. Mas eu até estava lendo algo esses dias que falava assim sobre... Deus não coloca você na tua área de conforto para fazer você crescer ou para te ensinar algo. Não. Deus te tira da sua área de conforto 100% para que você aprenda, para que você cresça. Então você pede para Deus para crescer, para as coisas acontecerem, só que para isso ele vai te dar uma balançada, ele vai te tirar da tua área de conforto. E ele vem chacoalhando bastante, inclusive assim, bastante. Só que ao mesmo tempo ele mostra assim pra gente todos os dias, em todos os detalhes, que a gente está no caminho certo. Né? E a gente trabalha incansavelmente para fazer o certo e o correto. Então eu acredito que o certo e o correto é mais difícil, mas ele é certo. Ele é garantido. Mas 2026 a gente tem projetos novos vindo por aí. Muita coisa, muita surpresa. Coisa. Sim, sempre temos, né? Todo ano a gente tem uma surpresa. Né? E esse ano também. A gente já está com um projeto aí que já está saindo do papel. Né? E a gente tem muitos ainda, né, para acontecer. Bastante coisa. Então, mas é um passo de cada vez, né? A ideia é a gente ir devagar. E é o que a gente está fazendo, indo devagar. Mas as coisas estão acontecendo. Não é fácil. Não. Isso aí faz parte. Não é fácil. Faz barriga, parte. Ser empreendedor é isso. Nada é estável. Nada. Nada é estabilidade e empreendedor não andam junto. Não, são coisas assim, totalmente diferentes. Estabilidade zero. Não existe estabilidade nos negócios, né? E quem tem essa estabilidade aí, consegue manter essa estabilidade por meses, passa o segredo pra gente, né? Ou tá fazendo conta errada. Tá fazendo a conta errada. Essa conta não bate e não fecha. Mas tá ótimo. Cara, e nesses 2 anos, qual que foi assim, a história que vocês podem compartilhar do maior desafio, frio na barriga, de paciente, família, negócios? Falando, nossa, aquela achei que não ia passar. Na verdade, assim, esses dias a gente estava conversando com a Má, é muito da responsabilidade, né? Porque como a Má já mencionou, hoje a gente não tem o terapeuta. A gente é responsável pelaquela família também, né? Então, assim, a gente pensa assim, gente, chega o final do mês, eu tenho essa responsabilidade de fazer os pagamentos certinhos, de fazer acontecer, né? E a gente teve umas mudanças aí que pra gente foi difícil, foi desafiador. Desafiadora, né? Exatamente. E aí a gente chega, fala, gente, olha o tamanho da nossa responsabilidade. Não é o terapeuta que o Watson que está aqui, é a família dele. Né? Então, assim, a gente não olha o terapeuta, a gente fala, cara, a família dele depende da gente. Sim. Então, assim, pra gente é uma responsabilidade muito grande. Esses dias a gente parou e pensou, gente, a gente tá no caminho certo. Né? Porque a gente sempre tem aquele propósito, a gente veio para fazer a diferença na sociedade. E assim,
É um desafio gigante, né? Mas quando você olha, a gente sempre reúne a equipe para fazer reunião e fala, cara, olha o tamanho da nossa equipe. Que equipe linda. Né? Que equipe maravilhosa que a gente construiu. A gente tem uma equipe maravilhosa, a gente tem uma equipe linda, cada um do seu jeitinho. Sim. Mas eu sou apaixonada por cada um deles. E quando você pergunta assim, qual que é a parte mais desafiadora do negócio? Empreender. Essa é a resposta. Empreender é desafiador, porque o empreendedor ele é responsável pela sua equipe, ele é responsável pelo seu negócio. Sim. E ele é responsável pelo cliente. Quais são as 3 coisas que formam? Né? Então, qual que é a parte mais desafiadora? É empreender. E com isso você entende que nunca vai deixar de ser desafiador. Nunca. Então, Sim. o desafio é do início ao fim. E quando se trata de responsabilidade, é desafiador. É muito desafiador. Mas é muito aprendizado. É muito gratificante É muito também, gratificante. né? Eu sempre Quando você converso... tem os feedbacks. eu sempre converso muito com a Simone com relação a isso. Eu sempre procuro levar... sempre a parte boa. Sempre a parte boa de tudo. Sim. Às vezes tem 9 coisas ruins e uma coisa boa. Eu vou me apegar naquilo. Fica só naquela coisinha. Eu vou me apegar naquilo. Porque por mais que foi difícil, por mais que seja desafiador, eu levo sempre o aprendizado de tudo. E tudo deixa aprendizado pra gente. Tudo, tudo. A gente aprende cada dia. A gente aprende ali, a gente aprende desde o momento que a gente chega ao momento que a gente está fechando o espaço para ir embora. Eu tô aprendendo, né? Eu não deixo de aprender em momento nenhum. E aprender é algo que vai ficar para sempre. Exatamente. Né? Show de bola. Pessoal, muito obrigado por terem participado. E acho que é isso. Fechou? Muito obrigada por Obrigada. convidar a gente, né? A gente agradece muito. Se quiserem falar, pessoal, onde que encontramos a Planetário, fazer um convite para conhecê-las. Primeiro, eu gostaria de agradecer, porque, Watson, Obrigado. você tem uma figura que a gente, quando lembra de você, a gente lembra com muito carinho. Muito carinho. Né? Até no prêmio, quando a gente viu você subindo, que legal, né? Como Nossa, é bom eu ver ganhei esse um, crescimento. né? Perto de vocês, que perderam os dedos para contar. Faltam braços. Mas você é uma figura que a gente vê Obrigado. sempre com muito carinho. Muito Né? importante. Muito importante pra gente em todo esse processo que a gente começou lá atrás. Não, eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte, nem que seja de uma fração dessa história, mas um carinho enorme. Você faz parte do processo mais importante, que foi o início, né? Sim. Se você não tivesse nos auxiliado lá no começo, a gente não teria no espaço onde a gente Levado está. no galpão. Me levar naquele galpão vazio que eu não queria, mas a gente agradece muito, Sim. a gente agradece muito esse carinho que você teve por nós ali no início, a gente agradece o convite, né, por estar aqui, poder falar um pouquinho da Planetário, de como que começou, de como Sim. estar hoje, e já vai estar muito melhor, muito maior, e a Planetária, ela tá lá na Colônia Murici, 1 km para dentro do portal, 54... Meu Deus, 5411. 5411. E só chegando, entrando 1 km, já vai ver. Planetário bem grandona, azul, gigante. Aham. Então a gente tá ali. Vem fazer uma visita pra gente, vem conhecer, vem ver tudo que a gente tem no espaço para oferecer para vocês e vocês vão gostar. Com certeza. Então é isso. Muito obrigado. E agora sigam a Planetário e a IMCast.